Olá a todos, seguindo em frente aqui com o nosso estudo de Alachot de Lashon Hara, a gente começa hoje um novo capítulo, o 8º capítulo desse livro. Fala pra gente o Hafetz Haim, que embora até agora ele já tenha dito muitas e muitas regras com relação a Alachot de Lashon Hara, ele prefere fazer agora um pouquinho de ordem. Ele quer falar exatamente quem pode e quem não pode falar Lashon Hara, sobre quem é permitido ou sobre quem é proibido, quais situações podem, quais situações não podem, para fazer algo de um pouquinho mais organizado, com menos regras gerais, igual foi até agora. Então, embora vão ter aqui questões que ele já falou no passado, ou questões que são óbvias, pode ser que a gente vai achar que é alguma novidade, e ficando claro, pelo menos a organização, o pensamento que ele vai trazer aqui, vai ajudar a gente a organizar a proibição. E isso daqui é valioso por si só. Então, fala o Hafetz Haim, por exemplo, na primeira alahá. A proibição de falar Lashon Hara é tanto para homens quanto mulheres. Em proibições não tem diferença entre homens e mulheres. Embora com relação a mitzvot mitzvot que devem ser cumpridas, feitas, tem diferença entre homens e mulheres. Homens têm mais obrigações do que mulheres, como por exemplo a mitzvah de tefilin, de colocar tefilin, é uma obrigação dos homens e não das mulheres. As proibições são exatamente iguais. O que é proibido para o homem é proibido para a mulher. Então a proibição de falar Lashon Hara é tanto para homens quanto para mulheres. E fala o Hafetz Haim, independente se a pessoa sobre a qual você está falando é próxima a você ou não. Às vezes acontece que você não vai falar Lashon Hara de alguém que você não conhece muito, de alguém distante, etc. Você aprendeu que é proibido falar Lashon Hara, você não vai sair por aí falando mal das pessoas, mas alguém próximo, um irmão, um parente, alguém próximo a você, às vezes você pensa, olha, não é tão ruim eu falar, ele não se importa, a gente é família, nós somos muito próximos, marido e esposa, somos muitos amigos, ele não vai ficar mal, não vai ficar incomodado se eu falar alguma coisa dele, não vai se sentir mal por causa disso. E com certeza ele sabe que eu estou falando isso pelo bem dele, para tentar ajudar e etc. Mesmo assim, fala o Hafetz Haim, se é uma situação onde eu poderia ter julgado a pessoa diferentemente, eu julguei ele negativamente, se eu não tenho certeza do que aconteceu, se eu vou estar causando algum prejuízo, algum mal-estar para essa pessoa, mesmo assim, mesmo que somos pessoas próximas e talvez ele nem se importa que eu fale dele ou algo do tipo, apesar da nossa proximidade, continua sendo proibido falar Lashon Hara. Então, tanto homens quanto mulheres são proibidos de falar Lashon Hara, tanto de pessoas distantes quanto de pessoas próximas. Nessa questão, nesse ponto, não tem diferença. Olá a todos, seguindo em frente com o nosso de Alachot de Lashon Hara, a gente chega agora no 8º capítulo, segunda e terceira alahá. Sobre quem é proibido falar Lashon Hara. Como a gente viu algumas vezes, a proibição de Lashon Hara é o prejuízo que isso pode causar para a pessoa. Seja um prejuízo financeiro, vão parar de contratar a pessoa, vão parar de fazer negócios com ele. Seja um prejuízo emocional, a pessoa vai ficar ofendida, vai ficar sentida, vai ficar incomodada com o que foi falado dela. Seja um prejuízo social, as pessoas vão parar de fazer amizade com essa pessoa, vão se afastar dele. Qualquer tipo de prejuízo ou vergonha que possa ser causado para alguém está incluso na proibição de Lashon Hara. Então fala o Hafetz Haim, a proibição de Lashon Hara é de falar mal tanto de homens quanto de mulheres. Não tem diferença aqui, e não tem diferença se é o marido ou se é a esposa da pessoa. Às vezes as pessoas acabam falando mal do marido ou da esposa para a própria família, ou falam mal dos sogros ou das sogras para a família. Isso daqui também está incluso nas alachot de Lashon Hara. Isso pode causar algum prejuízo, pode causar algum tipo de vergonha, então também é proibido. Ou seja, não faz diferença de quem você está falando, homens, mulheres, parente, não parente, sobre todas as pessoas é proibido falar Lashon Hara. Um tema interessante que traz o Hafetz Haim na terceira alahá é com relação a crianças. Será que tem problema de falar Lashon Hara de crianças? Então fala o Hafetz Haim que depende da idade. Uma criança muito pequena que não entende que está sendo falado sobre ele, um bebê que não para de chorar. Falar que um bebê não para de chorar não é Lashon Hara. Por quê? Porque a criança não vai se ofender com isso, não sabe que estão falando dele, não entende essa questão, não vai causar nenhum prejuízo. Mas crianças um pouquinho mais velhas, que já sentem vergonha, que já sentem que estão falando dele e ficam envergonhados quando falam algo de ruim, a proibição de Lashon Hara também é válida. Então não é só pessoas adultas acima de bar mitzvah ou bat mitzvah, também sobre crianças, se elas sentem vergonha ou se vão ter algum dano, algum prejuízo por causa disso, também não se pode falar, também tem problema de Lashon Hara. Se eu falar de uma criança que ele é um mau aluno, ou falar de uma criança que ele não se comporta bem dentro de classe, às vezes mesmo que ele é pequeno, isso pode causar um prejuízo, os professores vão parar de dar atenção para ele, os professores podem parar de se preocupar com ele. Então, mesmo crianças pequenas que não entendem, tem que ver se não vai causar algum outro tipo de prejuízo. Então, sempre que existe um prejuízo real que pode ser causado para alguém, existe problema de falar Lashon Hara sobre essa pessoa.
Olá a todos, Shavua Tov, estamos continuando com o nosso de Alachot de Lashon Hara. A gente se encontra agora no 8º capítulo, 4ª Alachá. Vimos nas Alachot anteriores que a proibição de Lashon Hara é tanto de homens quanto de mulheres. Mesmo o marido da esposa, a esposa do marido, também não pode falar um do outro. Também é considerado Lashon Hara, sogro e sogra e etc. Além disso, falou para a gente, Havetz Haim, de crianças também não se pode falar Lashon Hara, se existe o risco da criança ter algum tipo de prejuízo devido ao que foi dito. E agora, na 4ª Alachá, fala para a gente, Havetz Haim, que não tem diferença se a pessoa sobre a qual se está falando é uma pessoa religiosa, é uma pessoa não religiosa, é alguém que estuda, alguém que não estuda. Todo Yehudi é proibido de falar dele Lashon Hara, tanto alguém que é chamado de Am Haaretz, alguém que ele não tem muito conhecimento nem muito estudo, quanto um Talmid Chacham, alguém que ele estudou muita Torá, ele tem muito conhecimento, dos dois é proibido falar Lashon Hara. Continua o Havetz Haim falando que principalmente com questão a Talmidei Chachamim, pessoas que eles estudaram Torá ou eles têm a função de Rabanim, de transmitir a Torá para a próxima geração, com eles deve-se tomar um cuidado especial para não falar mal, porque quando a pessoa fala mal de alguém que ele está numa posição em que ele transmite a Torá, em que ele passa a Torá para frente, isso daqui pode ser muito pior, porque além do fato da pessoa começar a desprezar o que ele diz, também as pessoas que ouvem o que tem a dizer sobre ele, ouvem essa Lashon Hara, vão acabar desprezando esse Talmid Chacham, esse grande rabino, e consequentemente vão parar de ouvir Torá dele. Então as consequências de Lashon Hara são muito piores. Então fala pra gente, Havetz Haim tem que prestar atenção que a proibição de Lashon Hara não é só o que é falado, isso daqui é uma proibição por si só, mas também tem que tomar cuidado, porque muitas vezes as consequências disso podem ser às vezes muito piores. Alguém pode chegar numa situação em que ele mevazé Talmidei Chachamim, ele despreza Talmidei Chachamim. Isso daqui é algo extremamente grave, por isso deve tomar cuidado com a proibição de Lashon Hara. Então, terminando, fala pra gente, Havetz Haim, a proibição de Lashon Hara é tanto sobre uma pessoa que não estudou Torá quanto uma pessoa que estudou Torá. Sobre os dois existe a proibição de falar Lashon Hara.